Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma pausa nos ataques contra o Irã, numa tentativa de retomar as negociações para o fim do conflito. O Irã também suspendeu os disparos. O nosso editor de internacional, Diego Pavão, vai falar mais conosco sobre esse assunto. Tudo bom, Diego? Bom dia. Carol, tudo bem? Bom dia para você e para quem acompanha o Novo Dia. Pois é, um fim de semana até de relativa tranquilidade no Oriente Médio, depois de 13 noites seguidas de ataques dos Estados Unidos contra o Irã. A gente teve essa pausa nos últimos dias e também a gente não teve ataques do Irã contra bases americanas no Oriente Médio, na região do Golfo. O Irã, claro, capitalizando em cima dessa pausa, dizendo que os Estados Unidos estão enfrentando agora uma fadiga em relação à tomada de decisões e, ao mesmo tempo, a gente tem alguns indícios sobre o que pode explicar essa pausa nos ataques. No domingo, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, o Mike Waltz, deu algumas entrevistas para aqueles tradicionais programas de domingo da imprensa americana e falou sobre essa pausa, dizendo que os Estados Unidos estariam dando uma margem, um espaço para as negociações avançarem entre Estados Unidos e o Irã. Também para os Estados Unidos, aliás, para o Irã pensar sobre essas negociações também, mas dizendo que essas conversas a vários níveis continuam, desde o nível mais alto até as conversas mais técnicas em relação ao acordo. O que nos leva a pensar muito sobre o futuro desse acordo provisório e também sobre se vai haver algum tipo de fechamento para um acordo final entre os dois países. Lembrando que em junho eles assinaram aquele acordo provisório e o relógio estaria teoricamente correndo em relação àqueles 60 dias para se chegar a um acordo final entre os dois países. Agora, tem algumas explicações, Carol, algumas razões que nos explicam, na verdade, sobre essa pausa. A primeira é que na sexta-feira a CNN apurou que houve uma reunião entre lideranças do alto escalão do governo Trump na Casa Branca, em que essa guerra foi discutida e nessa reunião 2 pessoas teriam levantado preocupações sobre a escalada dessa guerra. A primeira teria sido J.D. Vance, o vice-presidente americano, alguém que, curiosamente, nos bastidores sempre se mostrou contrário à continuidade dessa guerra, sempre citou preocupações sobre a escalada dessa guerra. E a segunda pessoa teria sido Dan Kane, que é o general do maior escalão das Forças Armadas Americanas, alguém que está ali à frente do Pentágono, um militar que teria levantado preocupações, Carol, sobre a questão de munições. Esse é um cenário que a gente já vinha falando nos últimos meses, últimas semanas, no sentido de que os Estados Unidos teriam já esgotado grande parte do seu estoque de munições para essa guerra, principalmente se a gente for pensar que é uma guerra que já completa 5 meses, com muitos ataques e ataques intensos. E o Dan Kane teria levantado 2 razões. A primeira seria a questão das munições, o esgotamento desse estoque, e a segunda sobre as mortes de civis nesse conflito. Ou seja, a gente tem ali um indicativo de que lideranças do próprio governo Trump estariam preocupadas com a continuidade dessa guerra, num cenário, claro, em que existe uma pressão interna muito grande contra o Pentágono e a própria Casa Branca para dar um final para esse conflito, considerando também que os Estados Unidos estão há poucos meses de uma eleição que vai redefinir o mandato do presidente americano. Vale destacar exatamente isso, né, Diego? Nos últimos dias o que acompanhamos é um questionamento que vem da população do Congresso americano com relação ao custo da guerra, o custo do conflito. Quando você fala dessa capacidade bélica que vai ficando cada vez mais limitada por conta da utilização das armas nesse momento disponíveis, esse armamento agora disponível para o conflito, entra também essa conta para o governo Trump num cálculo também político-eleitoral. Com certeza. E aí entra também, Carol, o cenário para aquele eleitor, por exemplo, indeciso, que olha essa guerra, vê que essa guerra acontece há 5 meses, uma guerra que teve sim morte de americanos, de soldados americanos, porque o Irã atacou bases americanas no Oriente Médio. Esse americano olha para essa guerra, uma guerra que encareceu demais o custo da gasolina para ele, ou seja, é um custo que se reflete no dia a dia dele, quando ele vai puxar ali para colocar gasolina no carro, e pensando também
que foi uma guerra que, para os americanos, para esse americano indeciso, não trouxe nada, nenhum ganho médio, nenhum ganho para o cidadão médio no dia a dia. Ou seja, tudo isso pode influenciar muito em como esse eleitor vai votar lá nas eleições de meio de mandato, que é aquela eleição que, vai lembrar, vai redefinir todo o Congresso americano e uma parte do Senado, ou seja, vai determinar a governabilidade de Donald Trump pelos últimos 2 anos de mandato dele. São várias as pressões que nesse momento existem para que de fato avancem as negociações para um acordo de paz com relação à guerra no Oriente Médio. É a informação que o Diego Pavão, nosso editor de internacional, traz aqui pra gente. Daqui a pouquinho o Diego volta e conversamos mais. Obrigado, Carol.